A Espanha é um país na Península Ibérica que teve um dos maiores impérios do mundo. Antes da invasão romana à região, esta era habitada por povos ibéricos e pelos celtas que mais tarde uniram formando os celtiberos que se dividiram em outras tribos. Ainda neste período a península foi visitada pelos gregos, cartagineses e fenícios que vieram fazer negócios devido a matérias-primas como a prata. Mais tarde toda a península iria ser anexada ao Império Romano que invadiu a região pelos mesmos motivos dos gregos e também pela posição estratégica privilegiada que a península oferecia. Mais tarde o Império dividiu-se e o lado ocidental foi invadido pelos povos bárbaros e mais tarde durante pouco tempo pelo Império Bizantino em uma região à costa do Mar Mediterrâneo. Na conquista toda a península era dominada pelos visigodos e pelos suevos que foram expulsos da península pelos visigodos que criaram alguns reinos para além de que começaram a praticar alguns costumes e algumas partes da cultura romana. A península também serviria para a passagem dos vândalos da Europa para o norte de África. Após os visigodos se estabelecerem na península começou a haver lutas entre reinos o que fez com que um deles pedisse apoio aos mouros da África que aproveitaram e dominaram toda a península exceto o reino das Astúrias que permaneceu forte e cristão. Após a península estar dominada as Astúrias começaram uma reconquista chamada de Reconquista Cristã. No início haviam sido formados alguns reinos sendo eles, Leão, Castela, Navarra e Aragão sendo que Leão tinha um condado que conseguiu independência que mais tarde formaria Portugal. Durante a Reconquista Cristã o reino de Leão e Castela uniram-se sendo Castela o nome da união. Mais tarde o reino de Aragão também se uniria após a expulsão completa dos mouros na península, porém com uma certa autonomia e após isso a Navarra seria invadida e anexada ao país. Neste ponto da história Portugal já havia começado a explorar e colonizar o mundo, então eles aproveitaram a oferta de Bartolomeu Dias e mais tarde descobriram a América e daí para a frente o Império Espanhol havia começado e mais tarde eles conseguiram toda a América Latina exceto obviamente o Brasil. No século XIX houve as famosas guerras napoleónicas onde depois da Batalha de Trafalgar a Espanha perdeu o controle das suas colónias o fez com que mais tarde acontecessem as suas respectivas independências. Com o domínio de Napoleão Bonaparte sobre boa parte da Europa foi implementado por ele o bloqueio continental na qual países como a Espanha não podiam fazer negócios com os britânicos porém muitos espanhóis desrespeitaram o bloqueio o que fez Napoleão invadir a Espanha. No final da guerra a Espanha voltou a estar em paz sem nenhum território perdido e daí para a frente continuou a mesma de sempre. Até 1936 onde acontece uma guerra civil entre republicanos apoiados pelos comunistas e nacionalistas apoiados pelos nazis. No final os nacionalistas venceram implementando uma ditadura no país que teve o seu fim anos mais tarde com a implementação da monarquia democrática em 1975. Com a vitória nacionalista na Espanha muitos historiadores acreditam que a Guerra Civil Espanhola foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial.